Olá, tudo bom? Em nossa primeira videoaula sobre os animais, vamos estudar os animais invertebrados. Você sabe em quantos grupos se divide o reino dos animais e o reino dos animais invertebrados? Qual é a sua divisão? O primeiro grupo que nós vamos estudar nessa videoaula são os poríferos. O que são poríferos? Quem representa os poríferos? O que caracteriza os poríferos? Onde esses animais vivem? Vamos ver isso nessa videoaula. Reino dos animais é, sem dúvida, o maior reino que existe entre os seres vivos. Todos os seres do reino animal são pluricelulares, ou seja, são formados por milhares de células, são heterotróficos, ou seja, não conseguem produzir o seu próprio alimento, se alimentam de outros tipos de seres vivos, são dependentes na alimentação. Sua célula é do tipo eucariote ou eucariote, e significa que o núcleo das células de todos os seres que pertencem ao reino dos animais estão muito bem delimitados, muito bem organizados, dentre outras características importantes. O reino dos animais divide-se, na verdade, em dois grandes grupos, que são os animais invertebrados, que estão representados aqui neste lado, e os animais vertebrados, que estão representados aqui neste outro lado. Os invertebrados são desprovidos, ou seja, não possuem coluna vertebral. Já os vertebrados o possuem. Vamos começar estudando o primeiro grupo, ou seja, os invertebrados. É o primeiro grupo do reino dos animais que nós iremos estudar. Os animais invertebrados. O que são invertebrados? Então, como nós já dissemos, são os animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, não possuem a famosa espinha dorsal, como o pessoal chama, né? Não possui aquele conjunto de ossos que fica nas costas, na parte de cima, nos que andam. Então, os invertebrados sem coluna vertebral se dividem nos seguintes grupos ou filos. Existe o grupo dos poríferos, existe o grupo dos quinidários, existe o filo dos platelmintos, existe o filo dos nematódeos ou nematelmintos, tanto faz. Existe o filo dos anelídeos, existe o filo dos moluscos, existe o filo dos artrópodes e existe o filo dos equinodermos. Nessa imagem aqui estão todos eles, todos os 8 filos representados. Moluscos, quinidários, artrópodes, os platelmintos, os nematódeos, todos eles estão representados. Os equinodermos, como a estrela do mar, aqui nesta foto. Iremos aos poucos em cada videoaula estudando esses grupos. Poríferos é o primeiro grupo de animais invertebrados que nós iremos estudar. Filo dos poríferos. Poríferos é o primeiro grupo de seres invertebrados que nós vamos estudar. São representantes. Os poríferos são animais representados pelas esponjas. Não vamos confundir esponja animal com esponja de lava-prato. A esponja de lava-prato é uma estrutura sintética, ou seja, fabricada pelos homens. A esponja representante dos poríferos não tem nada a ver. É um animal. Você pode perguntar, isso é um animal, professor? Bom, você pode não achar parecido com o animal, mas tem as mesmas características de todos os animais do reino animal. Portanto, as esponjas, o filo dos poríferos representa o reino dos animais.
O filo dos poríferos representa, sim, um grupo de animal invertebrado. Onde é que isso mora? Bom, você não vê muitos poríferos porque o habitat dele, ou seja, onde eles vivem, são os ambientes aquáticos. A maioria é marinha, quer dizer, vive em ambientes de água salgada. No entanto, existem também as esponjas que vivem em água doce. Então não esqueça, os poríferos são representados pelas esponjas. Características gerais dos poríferos. Primeira, os poríferos são animais fixos, quer dizer, eles não se movimentam, os poríferos não se movimentam. 2. O corpo dos poríferos, das esponjas, apresentam muitos poros e canais. Daí vem o nome do grupo, poríferos. A palavra poríferos vem de poros. Como eles têm muitos poros no corpo, isso caracteriza o nome do filo, ou seja, desse grupo de animais invertebrados. 3. Os canais, encontramos células que apresentam flagelos. Que é isso? É uma espécie de chicote. E é importante na alimentação das esponjas, porque quando as esponjas vão se alimentar, movimentam os flagelos, criam a corrente de água e atrai para ela as partículas de alimento que se encontram dispersos na água, já que eles não se movimentam. A alimentação das esponjas, a alimentação dos poríferos. As esponjas são fixas. Como se alimentam? Ora, as células com flagelos, como eu já mencionei há pouco, movimentam-se, criam a corrente de água, e trazem as partículas que estão na água, presentes na água, que vão servir de alimento. Você vê aqui nesta imagem a esponja fazendo o movimento dos seus flagelos, criando uma corrente de água e com uma corrente na água, e com isso essa corrente, tá certo, vai atrair as partículas que estão aqui em suspensão na água, as partículas que vão servir para ela se alimentar. Então, ao criar uma corrente de água, as partículas entram pelos poros, tá certo, que são essas estruturas aqui. As partículas de alimentos ficam presas, então, dentro dos poros da esponja. Quando elas, então, se alimentam, a corrente de água sai por essa abertura de cima, que a gente chama de ósculos. É assim que elas se alimentam.